Muito boa tarde para você que nos acompanha nesta tarde de estreia do canal da Comas, que é a Comissão Multidisciplinar de Atenção à Saúde do Servidor. Estreia essa aqui no YouTube. E uma estreia marcada por uma palestra tão inspiradora com Miguel Mar. E é importante também a gente destacar que este evento é uma promoção da Secretaria Municipal de Administração, através da Comas, e tem o apoio do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Uberaba, o SSPMU. Bem, Miguel, o senhor nos falou sobre o papel da mulher dado por Deus de ser o esteio da casa, aquela que traz o equilíbrio. Eu pergunto ao senhor, a mulher hoje com tantos papéis, também de ser mãe, esposa, dona de casa, trabalha fora, tem outros compromissos, como conseguir exercer esse papel com dignidade, como ser essa mulher esperada aí por Deus? Boa tarde. Boa tarde. É uma alegria estar com as servidoras nesse evento tão importante, realizado pelo Comas, pela Prefeitura, secretarias. Dentro do que a Bíblia mostra, Deus incumbiu a casal duas funções: guardar e cultivar o jardim. A família é como um jardim. Então, nós temos funções ligadas ao guardar, a proteção, a questão do suprimento, e nós temos algo ligado ao cultivo, que é fazer com que a vida cresça e frutifique. Hoje, no mundo de hoje, por causa de muitas coisas estarem fora do lugar, não há equilíbrio. Mas, se nós tomarmos a função que a palavra de Deus dá para o casal e para a família, haverá equilíbrio e cada um exercerá a sua função. Nós podemos ver que Deus, na Bíblia, fala que ela seria a auxiliadora idônea, aquela que iria ajudar nos pontos muito importantes, principalmente na questão de fazer a vida avançar, frutificar e florescer. Se nós distribuirmos as responsabilidades como realmente deve ser, haverá o equilíbrio. Agora, se não entrarmos cada um com a sua responsabilidade, haverá sobrecarga para algumas pessoas. Nesse caso, nós podemos ver que a mulher, principalmente hoje, no meio da pandemia, está sofrendo uma pressão muito grande, porque além das suas atividades, tem que cuidar ainda de muitos afazeres domésticos. Mas esse é o momento em que todos os membros da família deveriam pôr os seus ombros, as suas mãos à disposição para juntos operarem. O princípio é o princípio de cooperação. Miguel, então o diálogo seria fundamental, né, nessas relações aí do casal, não é isso? O diálogo é fundamental, certo? Por quê? Porque homem e mulher devem ser o quê? Devem ser companheiros, devem ser cooperadores e devem ajudar um ao outro. Isso é alguma coisa muito importante. Cada um desempenhando a sua função e compreendendo um ao outro. Mas aí que entra a importância daí do amor de Deus. Porque no amor de Deus, há um amor que é de entrega. Nós sempre vemos o que nós podemos fazer pelo outro.
Agora, muitas vezes, o amor humano, simplesmente humano, é um amor egoísta. Eu quero que todas as coisas girem em torno de mim. Muitas vezes, os casais nos perguntam como nós podemos trazer paz. Então, se nós perguntarmos para o marido, ele quer que todos orbitem em volta dele. Se perguntarmos para a esposa também quer que todos orbitem em torno dela. Mas o que a Bíblia nos mostra? Não é todos orbitarem em torno do marido ou todos orbitarem em torno da esposa, mas todos orbitarem em torno de Deus. Aí haverá harmonia e paz. Miguel, o senhor também falou sobre os conflitos familiares em função dessa pandemia que todos estamos vivendo, mais ou menos influenciados por esse novo coronavírus. O que o senhor orienta essas famílias que estão até convivendo mais no dia a dia, os pais saindo para trabalhar, os filhos na escola, às vezes faltava até essa convivência que hoje se faz mais presente em função das restrições impostas pela pandemia, como viver em harmonia, resgatar a importância dessa convivência, dessa vivência entre marido e mulher, pais e filhos, quais as orientações do senhor? Nós podemos ver que no convívio familiar existem dois relacionamentos básicos. O relacionamento horizontal, que é ligado marido à esposa, e o relacionamento vertical, que é de pais e filhos. Hoje, dentro da sociedade, há grandes dramas e conflitos, seja no aspecto horizontal, seja no aspecto vertical. Agora, no passado, devido às muitas atividades e pouco tempo de convívio, as atividades mascaravam a realidade. Uma vez agora que veio a pandemia e agora o convívio é bem mais intenso, as deficiências começam a aparecer. Então, os aspectos positivos também aparecem, mas também aparecem os aspectos negativos. E a solução que nós precisamos dar não é por meio de brigas, é por meio de diálogos e, principalmente, nós conseguirmos a orientação da palavra de Deus. Porque dentro da palavra de Deus, nós temos fé, amor e esperança. E quando o amor de Deus nos alcança, nós passamos a confiar um no outro e também passamos a ter esperança na questão do relacionamento, sabendo que cada um de nós tem a sua condição, todos nós temos os nossos defeitos, mas que nós estamos buscando diante de Deus sermos aperfeiçoados. E, ao vermos as deficiências, é agora momento de reparar as deficiências. Nós precisamos aprender a buscar ajuda. Olha, durante esse tempo da pandemia, estou sendo muito requisitado para dar palestras para distintos grupos, e principalmente voltados à família. Quando nós trazemos as pessoas, o casal, no início, é um acusando o outro. A culpa é sua, isso aí, tal, um acusando o outro. Mas, quando nós conseguimos trazer as duas pessoas diante de Deus, e a luz de Deus mostra a realidade, as acusações cessam. Aí nós passamos a perceber o valor que cada um tem. Olha só, muitas vezes as brigas surgem devido às diferenças. Mas eu sempre gosto de fazer a seguinte pergunta: as diferenças são uma bênção
ou são uma maldição? Há muitas brigas por causa das diferenças. Mas nós precisamos ver uma coisa muito importante, que Deus criou o homem e a mulher diferentes. Por que criou o homem e a mulher diferentes? Para que eles se complementassem. São duas metades que se complementam. São diferentes, mas se complementam. Aí, quando nós conseguimos ver esse princípio da complementação que a Bíblia nos mostra, daí nós começamos a ver o valor da diferença. Como é importante nós sermos diferentes. E essas diferenças não são motivos de conflito, mas de complementação. Mas isso só é possível se nós deixarmos que Deus, que a palavra de Deus, dirija as nossas vidas. Eu gosto muito de dar o seguinte exemplo. É o corpo humano. Tantos membros, tão diferentes uns dos outros, mas vivem numa harmonia. Por que vivem numa harmonia? Porque o corpo humano tem uma cabeça que coordena todo o corpo. Não são os membros que são cabeças. Há uma cabeça que coordena os membros. Então, se permitirmos que Deus coordene os membros da família, haverá harmonia. Bom, então, Miguel, concluindo da sua última resposta, a gente pode dizer que para essas diferenças, né, que temos todos, precisa do respeito e da boa vontade para essa convivência. Seria isso, Miguel? Exatamente, mas nós precisamos ver que as diferenças são para a nossa complementação. As diferenças não são para competição. É muito importante nós vermos que Deus criou o homem e a mulher diferentes. E ele disse que se os dois se tornassem um, eles iriam subjugar todos os problemas e vencer todos os inimigos. Então, preste atenção, são diferentes, mas quando se unem, ganham um poder extraordinário para subjugar todos os problemas. Nós podemos ver uma coisa. Hoje, quando muitas vezes converso com os casais, eu pergunto: vocês dominam os problemas ou os problemas dominam vocês? Vocês conduzem os problemas ou os problemas conduzem vocês? E a maior parte responde: os problemas nos conduzem, né? Os problemas nos controlam. Aí, como é que nós os ajudamos? Nós os ajudamos para que eles, diante de Deus, aprendam a ser um. E quando os dois se tornam um, conseguem subjugar os problemas, e aí eles conduzem os problemas. Não é que os problemas desapareçam, mas eles conseguem conduzir os problemas e trazer paz e harmonia para dentro de casa. Mas isso porque Deus está presente em suas vidas. Somente Deus pode unir. Então, o que Deus une, nada separa. Agora, se a nossa unidade for baseada em outras coisas, essas outras coisas um dia irão passar e a unidade se romperá. A melhor coisa que se pode trazer para a família é permitir que Deus entre no nosso viver e passe a ser o fator de unidade do casal e da família. Aí, juntos, a família vencerá e subjugará os problemas. Miguel, chega uma pergunta aqui para nós. A mulher sábia edifica a casa. E qual o papel do homem nesse contexto? Acho que é um pouco daquilo que você já nos colocou, né? Que o senhor já colocou para a gente. Nós podemos ver uma coisa.
Geralmente, o homem, ele está ligado à direção. A mulher está ligado aos detalhes. A visão do homem é uma visão macro. A visão da mulher é uma visão micro. E nós podemos ver outro ponto importante. A mulher é que é o eixo, ela é intermediária de todos os canais de comunicação. É muito interessante. O homem sempre conversa com a mulher. Os filhos também gostam mais de conversar e têm mais facilidade de conversar com a mãe. Então, todas as coisas geralmente chegam até ela, porque ela está mais responsável pelas coisas ligadas à família. O homem está mais ligado às coisas de fora. A mulher está mais ligada às coisas de dentro. Então, quando há paz e harmonia, então as coisas de fora conseguem ser cuidadas e as coisas de dentro também conseguem ser cuidadas. Então, dentro da casa, isso é em todo lugar, se fala, né? Que a mulher é a rainha, é a mulher que manda. Isso é fato. Isso é um fato. Por quê? Porque a mulher que tem essa questão, essa capacidade, esse dom de coordenação. Você pode ver, quando eu estou conversando com os pais, no relacionamento com os filhos, e estou conversando com os filhos, muitas vezes eu pergunto para os filhos, e aí, como é que é a coisa na sua casa? Ele diz assim, eu pergunto para o meu pai, e meu pai diz assim, vai perguntar para a sua mãe. Certo? Mas por quê? Porque são detalhes. O homem não gosta de estar apegado, muitas vezes, à questão dos detalhes. Dá mais uma direção. Os detalhes estão ligados à mulher. Está vendo? Então, a mulher é que edifica a casa. Tira a mulher. Existe mais elo de ligação dentro da casa? Não existe mais. Isso é alguma coisa muito prática e a Bíblia mostra esse aspecto. Então, o que é muito importante é que nós aprendamos a pegar as promessas, as realidades da Bíblia e aplicarmos em nossas vidas. Aí as coisas mudam. É como o senhor falou, são essas diferenças aí que se complementam, né, Miguel? Que vem justamente trazer esse equilíbrio tão necessário para a vida das famílias, dos pais, das mães, dos casais. É isso? Exatamente, exatamente. Agora, muitas pessoas, seu Miguel, se dizem que não veem mais Deus, até por conta dessa situação mesmo de pandemia, que Deus abandonou as pessoas. Para quem tem esse sentimento, o que o senhor diz? Qual que é a mensagem do senhor para a mulher, para o homem, para as pessoas que às vezes estão descrentes de Deus, se é que a gente pode usar essa expressão? A questão é o seguinte, precisa pedir ajuda para as pessoas que têm experiências com Deus. E esse é o intuito nosso, né? Nós temos aqui uma equipe de mulheres que me ajudam demais em atender as famílias, atender a outras mulheres, muitas que estão com depressão, muitas que estão com problemas. Então, nós estamos aqui exatamente para ajudar. Pelo fato de não conhecerem a palavra de Deus adequadamente, muitas vezes têm conceitos errados. Mas é muito importante, e esse é o nosso encargo, o nosso desejo, ajudar as mulheres a conhecer a palavra de Deus, a aplicar a palavra de Deus, e aí veremos as transformações nas vidas e nas famílias. Essa é a razão de nós termos essa reunião agora via Zoom, para que daí, quando nós dividimos em grupos, haja oportunidade para que as mulheres que sempre estão me apoiando em dar o atendimento às pessoas que têm essa necessidade, possam ajudar a dar os passos para ter comunhão com Deus, ter uma vida com Deus e conhecer as promessas que Deus tem para elas.
E, na verdade, Deus não nos abandona, né, seu Miguel? Deus está sempre com a gente, né? E esse apoio... Exatamente. Exatamente. Está sempre com a gente, ele nos ama. Ele nos ama. A questão é que nós não deixamos Deus nos ajudar. Esse que é o grande problema. Quantas pessoas se importam ou pensam em Deus? Talvez só no momento da dificuldade. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: Deus nos ama, Ele quer nos ajudar. O grande problema é que nós não queremos ajuda de Deus. Mas para todo aquele que o buscar, Deus ajuda. Eu digo isso por quê? Porque eu dou essas palestras e vou para diferentes países, seja primeiro mundo, segundo mundo ou terceiro mundo. Os dramas humanos são iguais. O ser humano é igual. O ser humano é o ser humano. Só muda de endereço, como dizem. E aí, nós podemos ver, quando nós ajudamos e ensinamos, e aí as pessoas começam a aplicar esses princípios em suas vidas, a vida muda. Olha só, não somente uma vez, dezenas já de vezes em que casais já estavam com os papéis do divórcio prontos. Rasgaram os papéis do divórcio e começaram uma nova vida. E uma vida diferente, uma vida feliz. Por quê? Porque passaram a viver com Deus. É muito diferente uma vida com Deus e sem Deus. É muito diferente uma vida com as promessas de Deus e não conhecendo as promessas de Deus. As promessas estão aí. É a mesma coisa. Se existe uma promessa, digamos, de que você vai receber uma ajuda, mas você não conhece a promessa, você vive de um jeito. Mas ao conhecer a promessa, você toma posse da promessa e a sua vida é mudada. Por isso, a importância de conhecer as promessas de Deus. Deus nos ama. Deus nunca abandonou o homem. Ele já provou o seu amor para conosco, fazendo o seu filho morrer por nós. E sempre é tempo de procurar a Deus, né, Miguel? Sempre. Sempre é tempo. Olha, nessa época da pandemia, nós já ajudamos várias e várias famílias a se encontrar com Deus. Isso é um fato. Bom, Miguel, agora nós vamos abrir as perguntas. O pessoal que está aqui no chat conosco, sintam-se à vontade, encaminhem as suas perguntas, façam as suas perguntas para o Miguel, que ele está aqui para responder a cada uma de vocês. A gravação ficará disponível no YouTube. Boa tarde a todos, é a Sandra quem está falando. Então, Miguel, eu gostaria que vocês deixassem os telefones de contato, caso alguém queira entrar em contato após o evento, após a palestra, né? Que as pessoas não tenham a oportunidade de se manifestar aqui, mas que queiram buscar o auxílio, né? Saber onde é que podem se reunir para entender melhor as coisas de Deus e começar essa nova caminhada com Deus. Vocês poderiam, por favor, compartilhar esses contatos? Assim, eu creio que nós podemos centralizar na Célia, tá? E aí a Célia pode também daí depois distribuir a mais algumas outras pessoas para que juntos possamos fazer isso aí. Eu realmente me disponho a ajudar. Todas as pessoas que pedirem ajuda, nós vamos ajudar. Porque essa é a nossa função, fazer as pessoas conhecerem a Deus. Boa tarde, queridas. Eu sou a Célia. Eu deixei o número do meu telefone aí no chat, ok? É só me procurarem. Muito obrigada. Havendo alguma pergunta, alguma coisa mais específica, podem entrar em contato com a Célia
Então, as coisas que ela e toda a nossa equipe não conseguirem resolver, trarão a mim, eu mesmo me envolverei para ajudar. Está bem? Está bem, obrigada, Miguel. Eu acho que seria bom agora, se possível, já distribuir em pequenos grupos para que se conheçam um pouco, né? Conversem um pouco. Está bem? Está bem? E aí, eu vou deixá-las, tá bom? Meu desejo é que todas possam conhecer Deus e ser uma mulher que ande com Deus. Que Deus as abençoe, tá? Amém. Obrigado a E a todos. gente agradece. Pode falar. A gente agradece muito a sua palavra, como eu disse no início aqui da nossa entrevista, uma palestra inspiradora para todas nós mulheres e também para os homens que tiveram a oportunidade de acompanhar, porque a palavra de Deus, ela tem o poder de alcançar todos aqueles que estão dispostos, né, que estão abertos a receber essa palavra. Muito obrigada em nome da Comasa, em nome do Sindicato de Servidores. Nós agradecemos muito você por essas palavras. Deus as abençoe. Uma boa tarde.